E aí pessoal, beleza? Matheus aqui para mais um videozinho no canal da CAD e dessa vez estou só eu com a minha câmera aqui porque eu vou responder uma pergunta que bastante gente faz e que na verdade as pessoas acham uma coisa completamente diferente e eu vou mostrar aqui para vocês então as minhas cartas e as pouquíssimas cartas que eu tenho e o que eu faço para jogar os campeonatos e tal. Muita gente comenta, né, e tem a sensação aí de que quando você começa a jogar mais competitivamente, para você poder jogar competitivamente, você tem que ter dinheiro, você tem que ter um monte de carta, você tem que conseguir comprar qualquer deck, você tem que ter um arsenal imenso ali de cartas, e isso não é verdade. E no meu caso, especialmente, eu nunca tive muito como ficar gastando com o jogo, e eu tenho pouquíssima coisa. Então, e assim, entre as pessoas que eu conheço, eu acho que eu sou a pessoa que de fato tem menos coisa. Então, ainda assim, eu consigo me virar direito dentro do jogo e eu vou mostrar pra vocês aí qual que é o meu processo do que eu faço. Então, bora lá, gente. Primeiro aqui, eu separei aqui, tipo, do meu lado, tudo que eu tenho de cartas. E aqui, basicamente, do meu lado tem só, tipo, uma lata, duas deck boxes e uma pasta. Eu tenho uma segunda lata que eu deixo um monte de sleeve velha pra quando eu for precisar pra alguma coisa, mas é tipo, é só isso que eu tenho. E então vamos lá. Eu vou pegar primeiro aqui, tipo, ó, uma deck box, aonde eu nem vou abrir ela, mas é tipo, é a deck box que eu tenho o meu deck, que é o deck que eu tô usando agora, eslivadinho, bonitinho, main, side, extra, e é isso. Então isso aqui é tipo assim, o deck que eu tô usando. Pra quem me acompanha recentemente, sabe aí que é o deck de Voiceless, então tipo aqui tá as cartas de Voiceless Voice e tal, e as staples correspondentes que eu estava utilizando agora. Bom, além disso, eu tenho uma segunda deck box aqui, que é a deck box da D1, inclusive, que basicamente, vocês podem ver que é só, tipo, algumas cartas aleatórias. Aqui são umas sleeves que não são minhas. E, tipo assim, aqui tá umas cartas de lote que vai acumulando, que é, tipo, aqueles boosters aleatórios que você vai abrindo conforme você vai jogando torneio. Que é, tipo, carta aleatória que meio que não vale nada. Até tem umas cartas que brilham um pouco mais aqui. Tipo, sei lá, isso aqui. Mas eu pesquiso o preço, quando eu abro um pacotinho, eu pesquiso o preço das cartas e, tipo, a maioria das coisas não vale nada, né? Eu vou acumulando. E como vocês podem ver, tem bem pouco. Antes de juntar, tipo, uma deck box de carta, eu já pego essas cartas e dou pra alguém. Que isso aí que vai fazer um uso melhor. Geralmente para algum amigo meu que tem loja que vende cartas e que essas cartas de valor muito pequeno, acumuladas, elas dão um valor decente. Então a gente faz essa negociação rapidinha ali, assim. Eu já tenho as pessoas que eu sempre entrego as cartas. Além disso, tem tipo mais dois boninhos de carta aqui, que é tipo dois sets de decks que eu uso, que eu usei com alguma frequência e que meio que não valem nada. Então, tipo assim, aqui tem o Tenpai, que meio que não vale nada, né? Porque eu não tenho Trident, não tem nem o Extra Deck direito, assim, né? Só as cartas simples, assim, do Extra Deck. Então é o deck de Tenpai, que ninguém compra, por isso que tá aqui. Eu já cheguei a anunciar algumas vezes, mas ninguém nunca quer. E eu tenho um deck de dragão, que também meio que não vale nada, eu pesquisei, tipo, vale menos de 100 conto. E aí tá aqui um deckzinho de dragão. Que também ninguém compra, também já anunciei algumas vezes e tal, então tipo, é isso, fica aqui. Então meio que essa deck box também, ela meio que já não serve pra nada pra mim. Então, e aí só me sobra a minha pasta e a minha lata. Essa lata de cartas, que é meio que a parte mais importante, que tipo é uma latinha padrão desse tamanho, como vocês podem ver, tá cheia de carta. Essas sim são as minhas, digamos que, cartas importantes, mas como vocês podem ver, elas não estão nem no sleeve, porque elas, apesar de importantes, elas não valem nada. Então qual que é a ideia? De vez em quando vai aparecendo cartas que elas não valem nada, mas elas podem ser relevantes em algum momento do jogo. Então eu vou folhear aqui um pouquinho pra vocês, vocês podem ver que são tipo assim, são cartas que geralmente as pessoas conhecem, cartas um pouco mais famosas, mas que nenhuma delas tem algum valor. E aí, ao invés de só passar junto com os lotes, eu vou tipo guardando, porque em algum momento eu posso acabar precisando. Por exemplo, aqui eu tenho, ó, Skullmaster, Denko Seca, são cartas clássicas, assim, né? Tem até Trap Eater aqui, o Lancia, Contact C. Então, tipo assim, e eu deixo organizadinho, né, por monstro, e aí vai aumentando o nível, aí vai pra extra deck, fusão, sincro. Então, tipo, tudo isso tá na ordem direito. E é basicamente staple aleatória, né? Que você vai, tipo, precisando em algum momento, aquelas cartas que não valem nem R$ 1, e que em algum momento, se precisar, tá aqui. Por exemplo, ó, peguei o finalzinho aqui, ó, já começa a chegar nas traps, então, tipo assim, ó, Equation, Full House, Heavy Storm Duster, Canadia, cartas realmente bem aleatórias. Se somar tudo isso aqui,
deve dar, tipo, também muito pouco, né? Tanto é que essa é a ideia dessa lata aqui. São cartas que não valem nada a ponto de nem valer a pena eu ir atrás de vender. Então, é isso que tem nessa box aqui. E aí, tipo, tirando isso, meio que já estão acabando minhas cartas. E aí, por fim, eu tenho a minha pasta. Essa pasta, por si só, ela já tá, tipo, bem leve, bem quase vazia. Eu tenho, tipo assim, a parte de trás da minha pasta que eu uso pra, tipo, cartas que não são minhas e que me emprestaram. Aí eu deixo no fundo da minha pasta pra eu não esquecer. E tirando isso, se vocês forem ver, na frente da pasta geralmente tem aquelas cartas que as pessoas vendem e tal, né? E vocês podem ver que até tem aqui, tipo, minha pasta tem algumas cartas, tipo, por exemplo, aqui tem um coelho que vale alguma coisa, aqui tem uma Phantom of Bell Ultimate que eu tirei recentemente, tem uma Bonfire aqui, mas basicamente aqui ficam, tipo assim, as cartas que eu pesquiso e vejo que vale, tipo assim, R$ 10 ou mais, tá ligado? E aí eu deixo aqui na minha pasta, mas como vocês podem ver, são, tipo, no momento tem só 2 páginas disso aí. Então, tirando isso, o resto você vai folhear e você vai perceber que meio que já tá vazio. E aí, no meio da minha pasta, eu deixo as cartas que eu uso. Então vocês podem ver que aqui são as staples recorrentes. Que é tipo, a ideia é, aquilo ali são as staples que, na lata, que eu algum dia posso acabar precisando, aí eu deixo lá. Aqui já são aquelas que eu posso eventualmente já mudar de semanal pra semanal, já querer usar. Então, tipo, aqui vocês podem ver que tá, tipo, Veiler, a Ashe eu tô usando, Unibir eu tô usando, mas elas ficariam aqui também. Então, tipo, vocês podem ver que são as Hand Traps como um todo, Ogre, Veiler, cartas que você realmente vai querer usar sempre. Aqui tem uma Fênix, um Unicórnio, Aí aqui eu separo, né, tipo, Monster Spell Trap também, então aqui são os monstros. Aí aqui a gente tem umas spells importantes, tipo Lightning Storm, Droplet, Cosmic, e assim vai. Essas aqui até de fato valem algumas coisas, que são aquelas staples que a gente vai acumulando, né. Então se você for ver, tipo assim, se não me engano a Droplet é pelo menos uns R$ 20 cada uma. A Storm deve ser uns 20 também. Então são cartas que já tem algum valor, né, a Crossout, se não me engano, é até um pouquinho mais cara que isso, mas que eu vou acumulando no sentido de, tipo, eventualmente eu comprei droplets, ou tirei em booster, sei lá, não lembro direito. Acho difícil eu ter comprado o droplet, mas aí ficou aqui, e aí eu deixo por aqui. Eventualmente, algum dia, se eu precisar levantar alguma coisa, são essas, por exemplo, essas droplets, essas storms que eu vou vender. Aí aqui tem as traps também, tipo cartas que também meio que não valem nada, né? Dark Beyond One, Rivalry, Skill Drain, Even Match, essas coisas assim. E isso de verdade já acabou. Aqui eu até deixo umas cartas que amigos meus me deram, assim, meio que com algum tipo de significado, mas meio que acabou. São essas as cartas que eu tenho. E como vocês podem ver, eu não tenho decks em especial. O deck que eu tô utilizando atualmente, que é o Voiceless, não é meu, é um Voiceless Voice emprestado. O que é meu aqui dentro desse deck são as Staples e o Fiendsmith, que eu troquei pelo meu antigo deck, que era o Runic White Forest. E é isso. Então, como vocês podem ver, eu tenho pouquíssima carta. Tá, mas e aí, Matheus? Você não tem deck. Como é que você faz quando você quer jogar? Bom, no caso, no momento que eu estou com deck nenhum emprestado, que agora eu estou com o Voiceless emprestado, inclusive do Englis, quando eu não tô com nada emprestado, eu jogo com um daqueles decks que eu mostrei pra vocês, que é o Dragão ou o Tenpai. Aí eu pego, eslivo as cartas de Dragão e vou jogar. No momento, inclusive, eu meio que nem conseguiria jogar de dragão, porque eu vendi os meus Bestials. Então eu não tenho mais Lubellion, eu não tenho mais Magnamut, e assim vai. Mas aí eu provavelmente procuraria, veria se alguém que eu conheço tem Lubellion pra me emprestar pra eu jogar de dragão quando eu quiser jogar de dragão. Já o Tenpai é mais fácil, né, que tipo, é pouca carta, e atualmente como eu tenho as cartas de Fiendsmith, eu consigo juntar ali, eu só eslivo os Tenpai junto com os Fiendsmith e dá pra jogar. Mas em geral, eu não faço isso. Por quê? Geralmente, eu pego alguma coisa que eu ache legal emprestado para ficar testando. Então, por exemplo, agora eu estou com o Voiceless Voice emprestado. Vamos supor que eu queira jogar com algum outro deck e eu vejo que alguém tá com algum deck sobrando. Eu já falo, ei, mano, você me emprestaria esse deck para jogar um torneiozinho? E aí, eventualmente, a pessoa me empresta. Por exemplo, recentemente, eu joguei alguns torneios. Eu joguei um torneio, na verdade, com o Raizial emprestado do Pedrico. Eu tive a oportunidade de jogar de Malice, mas eu não consegui. Eu não tive torneio pra jogar, mas me ofereceram pra me emprestar um Malice. Então, assim vai. Nessas a gente vai aprendendo a jogar com diversos decks e não precisando ter um gasto muito maior.
É claro que esse não é o ideal, eu gostaria de ter condições de comprar decks caros, mas a gente sabe que no Yu-Gi-Oh! Meu, as cartas são muito caras e é muito perigoso, principalmente quando você tá com um deck muito bom, de você querer ficar mantendo um deck caro assim, né? Porque a lista pode vir, pode acabar machucando o preço do seu deck, você perdendo bastante dinheiro, então eu não gosto muito de ter cartas caras em minha posse. Por exemplo, eu já tô ali naquele desespero, eu comprei entre aspas, né? Eu troquei o meu deck pelas cartas de Fiendsmith, já com algum receio, porque tava perto de sair a lista e eu tipo, meu Deus, o Engraver vai ser banido, eu vou perder dinheiro, o Engraver vai ser limitado, sei lá. E por sorte as cartas de Fiendsmith não tomaram lista, agora eu tô com essas cartas de Fiendsmith aí que estão com um valor bem bom, inclusive elas valorizaram depois que eu comprei. Mas em breve eu já vou querer passar essas cartas de Fiendsmith pra não ter elas na minha mão, pra não correr esse risco de ter esse prejuízo. E aí eu vou ficar novamente, entre aspas, sem deck nenhum, porque o Fiendsmith meio que é o núcleo hoje do que eu quero jogar com de deck, né? Então sempre vou jogar com qualquer coisa Fiendsmith, qualquer coisa Fiendsmith, que é a engine que eu tenho hoje meio que o meu deck. Mas, além disso, eu acabo não tendo nenhum outro meio de jogar. Eu não costumo, por exemplo, alugar a deck. Na verdade, nunca fiz isso de alugar a deck. Eu só pego e jogo com alguma coisa emprestado. Quando é algum torneio maior, aí entram outros fatores. Por exemplo, no meu caso em específico, eu tenho a sorte de jogar em São Paulo, que é o maior núcleo aí do Brasil que a gente tem do card game. Nessa maneira, eu tenho muita gente que está. Muita gente legal, muitos amigos, muitas pessoas dispostas a emprestar carta quando vai ter torneio em outros lugares. Então, por exemplo, quando vai ter algum torneio distante, por exemplo, recentemente aí, né, teve o regional de Curitiba, que foi o que eu joguei com esse Voiceless Fiendsmith, inclusive. Quando vai ter torneios assim, eu geralmente considero que eu tenho qualquer deck, e aí depois que eu decido, qual deck que eu realmente gostaria de jogar, Raizial é a melhor opção. E aí eu vou atrás de pessoas que têm o deck de Raizial e eu pergunto, você me emprestaria para um fim de semana para eu jogar o regional lá em Curitiba? Ah, você me emprestaria tal coisa para eu jogar tal torneio? Quando eu fui lá pra Santiago jogar o ICS 3x3, que eu joguei com Snake Eye 60 cartas, cara, aquele deck tava muito caro e quase nada era meu, eram só cartas emprestadas de pessoas legais que me emprestaram essas cartas. E é assim que eu, especificamente, mantenho a minha presença dentro do competitivo, porque eu de fato não tenho condições de ficar comprando e movimentando decks ou dinheiros grandes assim com o jogo. Desse jeito específico que eu estou falando, é pra quem quer ficar realmente ali mudando de deck, jogando, tentando se manter no competitivo. Você infelizmente vai ter que ter aí, digamos, como se fosse esse network aí, e quase como se essa cara de pau de ficar chegando nos seus amigos e falando, mano, você me emprestaria tal coisa? Você me emprestaria tal coisa? Bom, as pessoas que me conhecem geralmente, elas gostam de mim, sabem que eu sou confiável, e aí elas não se sentem incomodadas de me emprestar as coisas e tal. É claro, eu tenho alguns amigos em específico que geralmente me ajudam muito mais e que me emprestam muito mais carta, que eu agradeço muito por isso. Mas se você não tiver condições de ficar trocando de deck, bom, como eu falei, eu tenho aqui o meu dragão, eu tenho aqui o meu Tenpai, e eu ficaria jogando infinitamente só com esses decks, e isso não teria problema. Como eu jogo com pouca frequência, eu não teria, por exemplo, problema de ficar repetindo o mesmo deck. Talvez até mesmo se eu jogasse com bastante frequência, houve uma época que eu tava jogando bastante, eu jogava lá com o meu Marince, jogava lá com o meu qualquer outro deck, Libromancer. Marinces, Libromancer eram decks que eu tinha, que eram muito baratos, né? Como vocês ouvem aí os nomes, vocês sabem que são decks extremamente baratos, e que eu fiquei jogando muito tempo e muitos torneios com aquele deck, e eventualmente farmando crédito, farmando crédito, farmando crédito. Por exemplo, para comprar o Voiceless Voice que eu tinha, eu joguei muitos torneios de Marinces, muitos torneios de Libromancer e muitos torneios de Dragon Link. E aí eu fui acumulando todo o dinheiro que eu ganhava de crédito nas premiações e eventualmente, quando lançou o Voiceless Voice, eu consegui pegar as 3 Lo, só, que tava R$ 500 quando lançou cada uma, né? Eu consegui pegar as 3 só com dinheiro de premiação, de movimentação de dinheiro de premiação que eu havia
tido com os decks ruins, entre aspas, que eu estava jogando anteriormente. Então isso é perfeitamente possível, e eu tô falando isso de uma maneira detalhada porque eu sei que tem muita gente que fica decepcionado e que desanima de jogar o jogo porque sente que, pô, eu não tenho como ficar mantendo, é muito caro e eu não vou conseguir me sustentar no competitivo. E bom, se vocês conhecem pessoas assim, mandem esse vídeo para essas pessoas, para elas talvez terem uma noção aí de que sim, de fato é possível, e eu nunca tive o mínimo de condição de ficar comprando deck caro. Só teve uma vez que eu de fato tive um deck que era realmente caro em minhas mãos, que foi meu já de fato, né? Que foi quando eu fiquei em terceiro lugar no ICS Rio, que eu ganhei bastante pelo torneio, porque eu ganhei prize card, né? Eu peguei um pedaço desse dinheiro e comprei um Sprite, que na época era uns R$2.000. E aí eu joguei com esse Sprite por um bom tempo, e eventualmente vendi esse Sprite de volta quando eu já não queria mais jogar com o deck, mas esse foi o único deck que era realmente caro e que eu tinha mesmo. De resto, foi realmente fazendo essas pequenas transições aí, né, trocando um deck por outro e assim vai indo e fazendo essas movimentações leves, digamos assim, em termos financeiros. E então eu espero que essas pessoas que ouçam isso fiquem animadas aí de tipo, não, pô, vou jogar com o que eu tenho e tal. E inclusive, hoje em dia, eu até mostrei esse monte de staple aqui que eu tenho e que vai acumulando, né? E hoje eu tenho pelo menos, pô, todas as hand traps relevantes do formato eu tenho, entre aspas, inclusive, porque vocês podem ver que aqui não tem Fualos, não tem Purulha, não tem Dominus Purge, não tem Dominus Impulse, porque essas 4 cartas são extremamente caras e eu não tenho elas. E eu jogo assim mesmo. Por exemplo, eu joguei o regional lá com Purulha, com Fualos, tudo emprestado. E hoje eu já fui montar minha build aqui no DBzinho pra jogar alguns games e eu não coloquei essas cartas e não tem problema, coloco as que eu tenho e já era, joga do jeito que tá e tenta fazer o melhor possível com as cartas que tem. Historicamente, desde que eu comecei a jogar, eu tenho esse costume de, eu vou ver o que eu tenho e vou tentar fazer o melhor possível com isso. E isso é extremamente possível e eu, desde que eu comecei a jogar, eu uso esta dinâmica, não por opção, mas porque é o que eu consigo com a minha condição e sempre consegui jogar decentemente, me divertir bastante, ir bem nos torneios e melhorar no jogo. Então, essa é a lição que eu queria trazer para esse vídeo para vocês, e eu espero que vocês tenham gostado aí dessas explicações, desses detalhamentos aí. Ficou um vídeo bem freestylezinho assim mesmo, só liguei a câmera e fui falando. Então, é isso, pessoal. Espero que tenha incentivado vocês aí. Muito obrigado a todos que viram o vídeo até aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal aí pra gente fazer o clubezinho de membros. Estamos aí melhorando cada vez mais o número de inscritos do canal. E muito obrigado a todos que viram. Até uma próxima.